Boa tarde a todas, boa tarde a todos, e sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio da temporada 2001 de Diálogos Digitais Abramed. Eu quero iniciar agradecendo a participação de todos vocês, painelistas que estão conosco hoje, para falar do papel do diagnóstico no ciclo de cuidado e aquela pergunta que sempre vem, né? Será que os exames representam custo ou representam investimento para o cuidado em saúde? O meu nome é Wilson Skolnick, eu atualmente presido o Conselho de Administração da Abramed, eu sou carioca, pelo meu sotaque vocês já devem ter percebido, e eu não me encontro na Abramed nesse momento. Esse é um fundo de tela, eu me encontro no Rio de Janeiro, e eu sei que os demais palestrantes vão se apresentar já para falar um pouquinho da trajetória de cada um e de modo que vocês entendam quem está conosco aqui prestigiando o nosso evento. Antes de passar a palavra aqui para a Malu Slavieri, eu vou agradecer também aos nossos patrocinadores que sempre nos apoiam. Quero agradecer, então, ao Abbott, a Biomerrier, a Medical Fair do Brasil, a Stack for Party Logistics e, agora sim, para compor esse nosso painel, eu vou dar a palavra para uma rápida apresentação à Malu, para que ela fale um pouquinho dela para nós todos. Malu, por favor, pode abrir seu microfone e fique à vontade. Boa noite, né? Boa tarde, quase boa noite para todo mundo. Obrigada, Wilson, pelo convite, a Abramed, pela parceria de sempre. O Wilson está no Rio, eu estou em São Paulo, aqui no escritório. Meu nome é Malu Slavieri, para quem eu ainda não conheço, e a gente tem uma empresa aqui no Brasil que organiza eventos. Eu já estou no setor de organizar feiras profissionais há quase 18 anos, e eu sou a pessoa responsável pela Medical Fair aqui no Brasil. Muito obrigado, Malu. Vamos ouvir agora o doutor Alexander, por favor. Doutor Alexander, pode abrir seu microfone. Olá, Wilson, obrigado pelo convite. Eu sou médico do trabalho, então trabalho no mundo corporativo há muito tempo, já há 20 anos de formado, com uma experiência em grandes corporações. Atuo no segmento aí de diagnósticos, de farma também, e hoje atuo como médico diretor de ética da Associação Paulista de Medicina do Trabalho, e vim aqui discutir um pouco sobre esse tema aí com vocês hoje, tá? Muito obrigado, Alexander. Eu acho que vai ser muito interessante a tua participação, porque a medicina do trabalho, né, essa área de medicina ocupacional, tem muito a ver com a nossa atividade, que é realizar exames complementares, né? Mas agora eu vou passar a palavra ao doutor Bernardo Barros, que também é médico. Por favor, Bernardo, pode abrir seu microfone, fique à vontade. Obrigado, doutor Wilson, pelo convite. Obrigado, Abramed, por essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês para discutir. Eu sou médico de formação, sou intensivista, ainda exerço a terapia intensiva, embora não seja meu principal trabalho, alguns anos já na indústria farmacêutica, mas dentro da terapia intensiva já tive funções de diarista, de coordenador de unidade, então tenho um pouquinho de experiência com essa gestão hospitalar, e atualmente meu principal trabalho é gerência médica da Biomerrier. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigado, Bernardo. Eu vou voltar para a Malu agora, pedir que ela abra o microfone e nos fale um pouquinho sobre o cenário atual, porque é do conhecimento de todos que o setor de feiras presenciais foi muito afetado pela pandemia. Nós já estamos aí com 1 ano e meio, praticamente, ou mais, de pandemia, mas já temos vacinas, a situação mudou. Como é que você está vendo, Malu, o cenário atualmente aqui no Brasil? E fala um pouquinho também do cenário no resto do mundo. O que está acontecendo? Por favor, Malu.
Eu falo que todos os setores foram afetados, né? Não tem como não falar que ninguém foi afetado, mas realmente o pessoal de eventos é o que está mais sofrendo há mais tempo, eu falaria, porque a gente não consegue se adaptar. Vários eventos online, como esse que a gente está fazendo aqui agora, que eu acho que para passar conteúdo é fantástico, você tem vários benefícios, mas quando a gente fala de uma feira para ver máquina e ver produto, é presencial, né? Não tem como. Alguns países voltaram muito antes, Wilson, então a China voltou a fazer feira o ano passado, em junho, não existe a vacina ainda, mas eles voltaram a fazer de uma forma segura, com protocolos de segurança rígido, e aí eu falo que é que nem a pandemia, começou lá e veio andando pelo mapa, o retorno das feiras foi igual. Então a gente pegou a Ásia, depois ali os Emirados, agora a Europa volta a fazer eventos, voltou esse ano em abril, e aí a gente finalmente chega, né, com a autorização, parece que a gente já tinha marcado essa data aqui há tanto tempo, mas casou semana passada, o novo prefeito da cidade de São Paulo, junto com o governador, eles assinaram o protocolo de segurança para o nosso setor e estamos finalmente autorizados a voltar a fazer feira de forma presencial. Feiras, congressos, eventos corporativos, a parte ainda de show, festas, isso ainda está proibido, mas aparentemente, a partir do dia 1º de novembro, esses eventos sociais também podem voltar, né? Com a Fórmula 1, com jogos de futebol aqui no estado já com público. A parte de feira em si, ela é mais fácil de ser controlada, porque você tem a rastreabilidade, todo mundo é inscrito, a gente sabe a hora que a pessoa entrou no pavilhão, a hora que a pessoa saiu, e você consegue controlar ali mais do que um evento social, onde tem bebida alcoólica, onde as pessoas se circulam de formas diferentes. Agora, o protocolo de segurança é muito rígido, e esse protocolo, ele foi implementado em eventos testes que o governo do estado fez, e nesses eventos testes tinha, sim, a testagem. Então, a gente tinha ali a parte com os laboratórios para fazer a testagem de 100% das pessoas, durante o evento e pós-evento também. Então, nós acompanhamos como que foi essa presença, né, esse evento teste, para poder depois falar, não, tudo bem, dá para fazer com segurança, para ver a importância mesmo. Então, o diagnóstico faz parte da nossa vida. E na parte das feiras, retomando agora, o público não precisa ser testado, desde que eles tenham atestado de vacina, mas os fornecedores a gente tem testagem. No nosso caso, Wilson, nós temos 2 parcerias com laboratórios, uma que faz testagem dos fornecedores e outra que faz testagem de superfície. E isso foi muito interessante, porque as pessoas falavam, mas você vai testar a superfície? Vou. A superfície que tem alto contato tem que ser testada. Balcão de credenciamento, maçaneta de porta de banheiro, e a gente consegue testar diariamente para ver se a limpeza está sendo eficaz ou não no local. Então, é bem importante a testagem para a gente. Muito interessante essa ideia de testagem em superfície. É uma coisa que ainda não está muito divulgada. Eu acho que o público precisa entender o benefício que isso pode trazer. Mas eu vou me dirigir agora ao Dr. Alexander Buarque, porque eu sei que ele tem alguma experiência aí em testagem também, e além dele falar dessa experiência, né, pegando uma carona no teu depoimento, Malu, eu vou fazer uma provocação, porque, Alexander, eu tive muito contato no Rio de Janeiro com colegas seus, médicos do trabalho, né? Eu trabalhei no laboratório que tinha muito atendimento ocupacional, e eu sei que o foco da atenção de vocês e mesmo a visão que todos têm sobre a medicina ocupacional, ela mudou muito. Antigamente, o pessoal se preocupava em cumprir a legislação e hoje vocês assumiram um papel inteiramente diferente. Eu queria que, depois de você falar de testagem, que você explicasse um pouquinho para nós do que está acontecendo na tua especialidade, Alexander. Por favor. Nossa, é tanto assunto para discutir aqui, eu acho que a gente vai fazendo pílulas aqui para a gente poder comentar. Gostei muito do que a Malu falou de protocolo de limpeza, isso, putz, foi uma ideia brilhante da parte de vocês. Não sei se vocês sabem, algumas estatísticas saiu do jornal de saúde ocupacional. Medicina do trabalho faz muita pesquisa também, gente, tá? Às vezes a gente ouve pouco. E a carreira, uma das 3 mais contaminadas dentro do ambiente hospitalar é a turma da limpeza, né? São os profissionais de limpeza. Muito mais que, se você colocar todos os médicos de um hospital, elas são mais contaminadas, foram mais contaminadas pelo Covid
do que essa categoria, tá? Inclusive até o time de enfermagem está lá, o de linha de frente como primeiro lugar. Então, é uma categoria realmente importante. E a testagem realmente tem um benefício, né? Porque ela traz não somente a questão da percepção de segurança, percepção de estar seguro nesse ambiente que eu estou entrando, que, em tese, é muito diferente da percepção de segurança dada de quem fica lá ferindo temperatura, né? Então, ficar ferindo temperatura, você tem uma percepção de segurança, mas a segurança real, ela está muito distante disso. Já a testagem, não, ela traz uma percepção, ela consegue captar algumas pessoas assintomáticas ainda, em estágio inicial, então ela tem uma ajuda, principalmente quando ela é aplicada diariamente, tá? Mas um pouco da nossa experiência, realmente, nesse novo cenário de pandemia, na verdade, esse redesenho da medicina do trabalho vem acontecendo há muito tempo, tá? Eu diria que mais forte nos últimos 5 anos, colocando a medicina do trabalho num contexto estratégico, ou seja, eu saio daquele desenho de coordenar PCMSO, aquelas ações de saúde muito básicas, né? Exames voltados ao que a gente chama de apto para o trabalho, e a gente pensar na população geral, propondo estratégias populacionais, tanto de diagnóstico, né, quanto de acompanhamento de cuidado coordenado, que a gente pode entrar com mais detalhes. E a pandemia veio reafirmar todo esse processo, com uma nova geografia do trabalho, onde você tem o surgimento do teletrabalho de uma forma muito mais importante, né, e ele veio para ficar em algumas categorias, em alguns cenários, tá? E nessa nova geografia, eu preciso ter novas estratégias, tanto para atingir as pessoas e também para criar uma estratégia. O nosso colega, assim, o Bernardo, que é intensivista, o pessoal que está ali na parte aguda do processo, sabe o quanto que é importante a gente ter uma visão de guerra mesmo, né? Então, na pandemia, o porta-voz dessa informação dentro da empresa, né? Eu tenho algumas até consultorias de experts, e algumas empresas adotaram os infectologistas, mas existe uma estratégia que está ligada ao negócio, à atividade comercial, que o especialista nesse contexto é o médico do trabalho. Então, a proteção para aquelas atividades específicas são feitas ela precisa ser desenhada a dedo, não dá para comprar de prateleira um produto, uma estratégia, né? E aí a gente instalou, até bem antes da pandemia, algumas estratégias também de cuidado coordenado, de integrar essas ações com a atenção primária. A medicina do trabalho antes tinha um perfil de exames focados ao risco, e a gente volta agora para a população geral, ou seja, as pessoas ficam 9 horas, 10 horas, 11 horas por dia dentro do trabalho, e lá é um lugar excelente para que a gente possa não só cuidar, acolher as pessoas, né, os empregados das empresas, os colaboradores, mas também desenvolver algumas estratégias para que eles possam ter o autocuidado. Podemos ainda aprofundar aí na sequência, quando a gente der essa primeira rodada, Wilson, ou se você quiser eu aprofundo, conta um pouquinho sobre essa estratégia que a gente vem adotando. Não, nós vamos querer ouvir, sim, e, inclusive, como é que é percebido a questão do valor dos exames, né? Que benefício que eles podem trazer dentro desse ambiente ocupacional e como que os teus gestores encaram isso, Alexandre, porque, no final, quem paga a conta, quem assina lá o cheque, é que se preocupa, né, em saber o valor que isso representa para a empresa. E é nesse sentido que eu agora vou me dirigir ao Dr. Bernardo Barros. Eu sei que ele é intensivista e ele trabalha numa empresa que é uma empresa muito conhecida de quem trabalha também na área de medicina diagnóstica, a bioMérieux, assim como a Abbott e outras grandes empresas. Mas eu sei que a bioMérieux, quando a gente fala no valor que os procedimentos podem trazer, ela tem um histórico que é muito interessante e que pouca gente conhece. Eu queria provocar um pouquinho o doutor Bernardo para ele nos lembrar aqui de algumas contribuições que a equipe de cientistas da bioMérieux
já trouxeram para o mundo, não é? Porque eu não estou nem falando de Brasil, estou falando de mundo. Doutor Bernardo, por favor, fique à vontade. Obrigado, Wilson. A BioMRE ela é uma empresa familiar e tem uma grande preocupação com essa questão de saúde pública, né? Então, ela é organizada, na verdade, a BioMRE é um dos braços da empresa, existe o Instituto Merrier, que carrega o sobrenome da família também, e cujo patriarca foi um colaborador do Louis Pasteur. A BioMRE no passado contou com um departamento de vacinas, e especialmente aqui no Brasil, na década de 70, se não me engano foi em 1974, teve uma epidemia de meningite, talvez alguns dos nossos ouvintes aí se recordem dela, na qual a BioMRE doou, em alguns meses, 100 milhões de doses, que foi suficiente para vacinar toda a população brasileira durante essa epidemia, né, que freou o avanço da doença. E como essa, tem outros tipos de iniciativa ao redor do mundo. Enquanto a BioMRE tinha esse setor de vacinas, que depois foi vendido para uma outra empresa, ela pôde participar dessa forma. E hoje em dia, porque ela atua através desse Instituto Merrier, existe uma universidade também Merrier, e eles atuam através de financiando pesquisa em saúde sem fins comerciais. Tá? Esse instituto e essa universidade, eles são independentes do braço comercial que a família Merrier possui. Então, pesquisa de ciência básica, pesquisa de doenças negligenciadas, uma série de atividades científicas, né, de cunho estritamente científico, sem vinculação com o produto, que a família proporciona, e isso faz parte da cultura, não só desses outros braços, mas também da BioMRE. Muito legal, Bernardo. Depois a gente vai explorar um pouquinho do que a BioMRE está fazendo hoje, né? Porque você trouxe um exemplo crucial. Eu era acadêmico ainda de medicina na época dessa epidemia de meningite. Muitas crianças foram afetadas e hoje essa vacina está no calendário oficial, né? É um benefício enorme que isso traz para a nossa população aqui e também no mundo. Eu vou voltar agora um pouquinho para a Malu. Malu, eu tinha curiosidade de saber o que é a Medical Fair hoje, né? Não só no Brasil, mas também o que vocês estão fazendo lá fora e o que vocês estão trazendo de novidades para o Brasil. Porque eu sei que vocês fazem muitas feiras, né? Eu não sei se vocês têm uma preferência aí por alguma delas, né? Mas eu acho que é hora de você falar do que vocês têm, né? A gente conhece muito hospitalar, mas o que mais que tem a Medical Fair? Na verdade, a Medical Fair, eu brinco que ela é uma filha da Feira Médica da Alemanha, né? Não sei quem já teve a oportunidade, eu sei que o pessoal de diagnóstico vai muito para a Feira dos Estados Unidos, mas a Médica é líder de mercado na indústria médica hospitalar, ela acontece há 50 anos na Alemanha, todo ano, no mês de novembro, na cidade de Düsseldorf. Inclusive, esse ano de 2021, nós temos feira confirmadas. Temos cerca de 6 mil expositores, sendo que 600 dessas empresas são da área de diagnóstico. Inclusive, temos um pavilhão brasileiro de empresas de diagnóstico lá. Essa feira, que já acontece há 50 anos, eu brinco que ao longo do caminho foi tendo filhos, e hoje são 13 edições da Feira Médica pelo mundo. Quando o Wilson fala assim, eu sei que você deve ter alguma feira preferida, eu tenho, e é a feira de vinho, porque o meu grupo faz feiras em vários setores. Mas, brincadeiras à parte, a gente tem esse xodó, que é a nova feira no Brasil, que é a Feira Médica. Nós já estávamos presentes no Brasil, né? Nós fazíamos a parte internacional da hospitalar, e aí, por causa de mudanças de gestão, nós caminhamos solo para trazer a Medical para o Brasil. Eu brinco também que a Medical está indo para o seu 3º ano sem nunca ter acontecido de forma física por causa da pandemia, mas já com bastante presença no mercado digital. A gente conversa bastante, a gente faz bastante material e conteúdo online, contra gosto, porque a gente gosta mesmo de encontrar pessoalmente as pessoas. Na Medical Fair, a gente tem expositores da indústria médica hospitalar em geral e grupos internacionais. Então, os grupos dos países, eles vêm para a Medical Fair para apresentar a tecnologia, e acaba que as empresas brasileiras também apresentam ali as suas tecnologias e seus serviços. É um ponto de encontro do mercado, ela acontece todo ano em maio no Center Norte, aqui na cidade de São Paulo. Então, a gente está com bastante expectativa, mas não é a nossa primeira feira do calendário médico no mundo, né? A gente volta a ter feira agora em novembro na Alemanha, e aí praticamente de mês em mês a gente tem feira. Fevereiro tem Tailândia, março tem Índia, maio a gente tem Brasil, junho a gente tem Colômbia. Uma família que está no mundo todo, Wilson. É muito legal. Eu tive a oportunidade de visitar a Médica em Düsseldorf
há alguns anos atrás, o frio que estava fazendo lá na época, né, na Alemanha, e vocês vêm cada vez mais melhorando, eu não tenho dúvida. Eu acho que isso para o mercado brasileiro foi uma coisa muito importante, porque a gente não tinha feiras com alto nível de organização, né? Mas eu não sabia dessa história do vinho. Foi bom você falar, Malu, né? Wilson, deixa eu fazer um comentário. Alexander, a gente faz a A+A na Alemanha também, então a gente está na parte de segurança do trabalho há muitos anos também, não só na Alemanha, a gente faz segurança do trabalho na Alemanha, em Singapura, nos Estados Unidos, e pessoalmente um setor que eu acompanho, porque foi o primeiro setor que eu trabalhei há 18 anos atrás. Não sou engenheira do trabalho, mas eu conheço bastante. Então, quando eu vejo o Alexander falando aqui sobre medicina, né, e essa parte toda de segurança dentro dos profissionais, para mim é muito legal, porque a gente tem essa feira que também vai acontecer esse ano em novembro. A Mais A também é a feira líder mundial na parte de segurança do trabalho. Que legal, muito bacana. A gente tenta participar dos eventos sempre, né? E as normas estão todas sendo reformuladas, assim, sabe? E eu acho que passando esse período de pandemia, quando entra em vigor essas novas normas de saúde, lembrando que a norma que rege essa questão dos exames ocupacionais, ela foi formulada, ela foi revista todo o quadro de exames e riscos químicos, toda essa parte toxicológica, e teve aí um acréscimo de vários itens nessa tabela de exames a serem realizados também, de rotina, e também existe um estudo já sendo realizado, eu acho que é da Fundacentro, para atualizar também, né? A norma era muito antiga, e existem várias exposições ocupacionais que não estavam previstas, então precisou dar uma reformulada aí nesse período, mas muito bacana essa notícia aí, viu, Malu? Mas ainda prefiro também, igual a Malu, as feiras de vinho, viu? Eu sempre fui muitas delas, são as melhores realmente. Bom, Alexandre, vamos esperar um convite oficial da Malu aqui. A gente ainda tem um tempinho aqui no evento, vamos ver se esse convite sai até o final, né? Mas a Malu, Alexandre, ela na conversa preliminar que a gente teve, ela me falou que ela não é médica do trabalho, ela deixou isso claro aqui, mas ela tem um vínculo importante com alguém que atua na área, porque o pai dela é engenheiro de segurança. Então, olha só, trabalha muito perto de vocês, médicos do trabalho. É isso, Malu? Ela está confirmando que sim. É isso mesmo. Ele é engenheiro de segurança do trabalho e fundador da revista CIPA, que é referência, né? Então, Super famosa. Gente, muito bacana. Olha aí. Eu não tenho dúvida de que essa dobradinha aí de médicos do trabalho e engenheiros de segurança contribuíram muito e ainda contribuem, né, para a segurança no ambiente do trabalho, né? Mas, Alexandre, a gente estava falando que teve uma mudança aí nos últimos tempos, né? Eu acho que o médico do trabalho ficou mais valorizado, na minha visão, porque agora, com essa questão de integrar mais com a medicina assistencial, vocês passaram a ser mais valorizados. Mas como é que os gestores encaram isso dentro das empresas? Legal, uma boa pergunta, viu, Wilson? Eu vou tentar explorar de forma rápida para a gente contar um pouco da nossa estrada aqui, de como que a gente pensou isso no trabalho. Primeiramente, existia uma necessidade, né? A questão da saúde do trabalho, a medicina do trabalho, ela passou de uma questão de obrigatoriedade para uma questão de necessidade, né? Então, você vê uma necessidade das empresas pensar de forma estratégica. Quando eu tenho, por exemplo, custos de saúde, VCMH, o impacto dos planos de saúde frente à empresa, na folha de pagamento, um impacto muito grande e crescente, que a gente não tem, se eu não tiver uma estratégia dentro da empresa e parcerias, né, para discutir esses temas, a gente não vai conseguir ir à frente, né? Então, nesse contexto, nós pensamos num projeto interno onde a gente conseguisse também, dentro do segmento onde a gente trabalha, fazer um projeto onde a gente conseguisse fazer a gestão e acabamos, eu tenho formação em MBA, e trabalho com gestão há muito tempo, isso fomentou a construção de um projeto que pudesse integrar, e o raciocínio que a gente fez foi justamente dos benefícios já consolidados da questão da atenção primária, né? E os próprios planos de saúde, algumas empresas, viram isso como uma oportunidade de melhoria da assistência populacional.
Alguns médicos viram isso como uma ameaça, os médicos do trabalho. Não, vão me trocar por médico de família. E a gente viu isso como uma grande oportunidade de integrar as estratégias, né, de trazer a visão meramente do exame, não o exame ocupacional e os exames diagnósticos, focado naquele exposição ao risco, mas focado nas principais patologias. Então, o que a gente pensou, né? Eu quero trazer a atenção primária, eu quero dar acessibilidade às pessoas, né? Acesso do ponto de vista geográfico, chegarem de uma forma fácil, porque eu não ter esse ambulatório dentro da empresa. Acessibilidade no sentido de a gente conseguir ter disponibilidade de agenda das pessoas, conseguir ter esse médico mais disponível, ou seja, agregar a coordenação do cuidado e tudo isso. Então, a gente pensou na estratégia da atenção primária, usamos uma ideia de não trabalhar a parte diagnóstica baseada no risco. Lembra, antigamente, no passado, tinha até muitas empresas de medicina do trabalho fazendo exames desnecessários, né? Baseado em risco. Então, se pedir alguns exames que hoje não tem evidência de que ele vai servir como rastreio, como, por exemplo, o eletroencefalograma para trabalho em altura, né? Por outro lado, esses exames deixaram de ser pedidos, mas a gente começou a ver um outro nicho importante, que eu preciso trabalhar dessa população com os exames de rastreio que são importantes, né? Então, o que nós conseguimos? Trazer para dentro, né, dessa estratégia, pensando em algumas coisas, né? A primeira eu posso ter, em estruturas muito grandes, a coleta em company, em estruturas um pouco menos robustas, a possibilidade de você ter um point of care, e se a gente pensar no teletrabalho, que é esse cenário que está por vir, a possibilidade, quem sabe, que não, a gente não está adotando, a coleta em domicílio. Então, a gente tem que chegar, a gente tem que dar acesso, não só a consulta, como a gente vem vendo hoje, até na área de telesaúde, telemedicina, teleconsulta, a questão de você chegar à saúde dentro da casa das pessoas, mas por que não a parte de diagnóstico? E aí a gente pensou naquilo que a gente chama de Know Your Numbers, aquela estratégia que é da OMS, que é da American Heart Association, que é conhecer seus 5 números. 3 desses números importantes a gente já tinha na mão, né? Vou lá medir a pressão arterial para saber se essas pessoas são hipertensas, eu conseguia fazer cintura abdominal, eu conseguia fazer o IMC, né? O índice de massa corporal, né? Dessas pessoas, e eu consigo, são fatores importantes para eu poder promover saúde, entre os outros que a gente nem precisa nem examinar, né? Que é na anamnese, né? Se a pessoa tem uma alimentação saudável, entre outros elementos, e a prática de atividade física, que é um outro elemento, um outro número importante. Mas tinham 2 que a gente não conseguia acessar, que era a questão do colesterol, que é um fator importante para avaliação de risco cardiovascular, e também a questão da glicemia de jejum, ou você usar hemoglobina glicada, que está previsto lá nessas associações. Então, trazer essa estratégia, nós queremos que essas pessoas, quando vier fazer a consulta, elas venham aqui e já saem com esse exame diagnóstico, tá? Então, o que a gente fez? Colocamos isso tudo na estratégia, né? Juntamos a questão de acesso e acessibilidade quando não fosse possível, fizemos uma parceria com uma grande instituição hospitalar e conseguimos, então, agregar todas essas estratégias para que as pessoas pudessem já chegar para dentro do consultório, tendo feito todos esses números, sabendo esses números na mão para conversar, para fazer a primeira consulta com o médico. E a gente uniu 3 pontos que eram feitos anteriormente, que eram, você imagina, o exame ocupacional, você me corta, você faz uma tesourinha aí, viu? Se eu estiver falando demais, vou tentar concluir em 2 minutos. O exame ocupacional, que a gente tinha uma obrigatoriedade de lei de 100% das pessoas, mas que não era percebido de valor pelos funcionários, e não é. Se vocês olharem aí, a grande maioria fala que o médico só benzeu, né? Então não era percebido como valor. Em algumas empresas grandes já tem esse serviço muito bem estruturado, né? Mas na maioria parte, nas redes assistenciais, você não vê isso. E era enxergado como mais um custo. Já tem o custo da assistência, tem o custo da medicina do trabalho, mas ele não enxergava a saúde, ele não enxergava um retorno disso e nem o funcionário mesmo. Em parte, sim, porque eu não entregava valor também, né? A outra estratégia que precisava ser implantada, que a gente já sabe, já está consolidado que funciona, é a da atenção primária. Cuidado coordenado, ter uma porta de entrada onde eu tenho um médico para chamar de meu, entre outras coisas, mas a abrangência dela é solta. A experiência que eu vi de muitos prestadores era de 40%, 60% de conseguir captar essas pessoas para essa estratégia, né? Porque, como ela não experimentou, não conseguia ver valor. Juntamos isso também com a última estratégia, que era o programa de check-up,
que tinha um número muito grande de exames que eram feitos, mas uma população muito pequena. Então a ideia, e era percebido como valor. As pessoas vão lá quando vai numa entrevista de emprego, ele pergunta: você tem check-up? Né? Eu tenho um programa de check-up na empresa, né? E a gente quis unificar, né? De um lado a gente dá mais exames, do outro a gente reduz um pouquinho e a gente integra tudo. Então a gente juntou as 3 estratégias numa coisa só, com o objetivo de entregar uma melhor saúde, não só do ponto de vista de percepção, mas do ponto de vista de resultado. É claro que a pandemia atrapalhou, mas ajudou, porque a gente usou a mesma estratégia de forma virtual em alguns casos, né? A telesaúde se expandiu, porque eu já estava preparado, e foi muito legal, porque a gente viu que o mercado precisava de pensar diferente, de uma gestão integrada, e inclusive surgiu, depois de tudo isso, um curso nosso lá com a Santa Casa, só sobre gestão, para ajudar os médicos a consolidar o conhecimento da medicina do trabalho, né? No nível estratégico. Desculpa se eu passei demais do tempo, mas eu queria trazer um pouco da fala do diagnóstico para a gente, tá? Esse tema nos interessa muito, porque depois, numa próxima participação tua, Alexander, eu vou te provocar um pouquinho para você trazer um pouquinho de números para a gente, né? Porque, com certeza, essa integração, esse trabalho que você acabou de mostrar para a gente, quando ele é levado à prática, com a adesão da população que vocês têm de trabalhadores, eu não tenho dúvida que isso pode reduzir a sinistralidade. Eu não sei em que prazo exatamente. Então, depois, se você tiver números, eu acho que vai ser bacana você trazer para a gente, tá? Numa próxima rodada tua. Agora, eu não sei se o doutor Bernardo quer fazer algum comentário sobre o que o doutor Alexander acabou de falar, porque eu tenho uma pergunta também para você, Bernardo. Você, como intensivista, você precisa realizar exames dentro de uma UTI, não é? Vocês monitoram os pacientes a todo momento. E a minha dúvida, né, que eu gostaria de te ouvir é: o que tem surgido que traz valor para vocês dentro da rotina diária de uma UTI? Né? Que os exames tradicionais, a rotina que é feita, isso a gente sabe que vocês, a cada dia, vocês repetem, mas em termos de exames que surgiram, o que está fazendo diferença no ambiente das UTIs? Por favor, Bernardo. Obrigado, Wilson. Acho que, em linha com o que o Alexander falou, tem crescido uma preocupação com exames desnecessários, né? A coleta de exames na UTI é muito intensa, né, e às vezes ela acontece por diversas vezes ao dia, a ponto, inclusive, de ser uma das causas tradicionais de causar anemia na terapia intensiva. Né? Então, uma coisa, talvez as pessoas de fora do laboratório, fora da UTI, não tenham essa visão. Mas é tão frequente que causa anemia. Às vezes com necessidade transfusional, para gerar uma ideia. Né? São pacientes que nem sempre já chegam com hemoglobina em níveis, né, bons. Então, já tem havido uma preocupação com aquela coisa de rotina, né? Tudo que é reflexo. De rotina eu já peço uma lista de 7, 10 exames, 15, dependendo da unidade, que a gente pede diariamente. Então já existe uma preocupação com o valor que esse tipo de exame traz. E como o Alexander falou, né? Você fazendo esse ajuste, eu lembro de uma estatística que se você faz um pedido com 10 exames, você tem uma chance na faixa de 20 a 30% de pelo menos uma ou duas alterações aparecerem que não tem nenhum significado clínico. Se você expande isso de 10 para 20, você vai passar de 50% de chance de ter uma ou duas alterações que não vão ter nenhum significado clínico e que vão gerar exames subsequentes para você excluir algum tipo de doença. Se tiver uma enzima biliar alterada, você vai precisar de um exame de imagem, às vezes para descartar a obstrução, vai por esse caminho, né? Então, esse tipo de estratégia que o Alexander descreveu tem valor, e a gente tem também tentado buscar alternativas com mais valor. Né? Uma delas que eu posso destacar é o diagnóstico sindrômico, que são exames que nós fazemos pensando em, vamos dizer, diarreias, pneumonias e esse tipo de condição menos específica, né? Onde você vai ter uma identificação do agente etiológico num tempo menor, ajudando quem está na linha de frente a fazer um ajuste do tratamento antibiótico mais rápido. Quanto tempo você tem esse resultado sindrômico aí, Bernardo? Olha, eles variam de fabricante para fabricante, mas você pode tê-los tão rápido quanto 45 a 60 minutos.
Alguns levam um dia ou mais dias, mas você pode tê-los, às vezes, rápido o suficiente que te permite fazer um ajuste de uma terapia empírica, às vezes até dentro do próprio pronto-socorro, né? Muito legal. Eu sei que a Biomerrier é uma das empresas que tem trazido para o mercado esses painéis que permitem um diagnóstico muito rápido, né? Isso, para uma criança que está chegando num pronto-socorro com uma suspeita de meningite, né? E que precisava esperar o resultado de uma bacterioscopia, que não é tão preciso, né? Ou mesmo de uma cultura para tentar isolar um agente etiológico, hoje parece que com esses painéis você tem um resultado num tempo recorde que permite você orientar uma terapêutica imediatamente, né? Isso faz uma grande diferença. Eu acho que, para a gente que trabalha em laboratório hospitalar, esses novos exames têm feito muita diferença. A gente pensa tratamento antibiótico na terapia intensiva, tem um estudo relativamente recente que mostrou que para cada hora, além da primeira, na qual eu atraso o início da antibiótico terapia correta, eu acrescento linearmente mortalidade. Quando você passa de 4, 6 horas, você acrescenta na faixa de 10, 20, 30% de mortalidade adicional, né? E quando passa de 12 horas, você acrescentou mais de 50%. Então, ter a tempestividade do resultado do exame diagnóstico de etiologia, né, infecciosa, e os métodos tradicionais de demora, às vezes, dias para trazer esse resultado, então eles não são muito úteis para fazer esse ajuste inicial. Quando a gente troca por esse tipo de painel síndrome com biologia molecular, com resultado muito rápido, ele se traduz em ganho de sobrevida, né, para os pacientes que têm infecção muito grave, como no caso da UTI. Sem dúvida, é um grande avanço. Bom, deixa eu voltar para a Malu. Malu, eu estava pensando aqui, quem é que hoje se interessa em vir participar, expor numa feira que é voltada para o público do Brasil? Qual a importância do Brasil, na verdade, para essas empresas que vêm participar de uma feira como hospitalar? Wilson, vou falar. O Brasil ele é sempre importante por ser o mercado âncora da América do Sul, não tem como negar isso, né? Mas o Brasil ele perdeu importância nos últimos anos. A gente está fazendo um trabalho de reconstrução por causa de confiança. Muitas vezes as empresas, antigamente você tinha um problema com essas empresas internacionais que vinham para cá para expor produto, para registro de produto, para autorização da Anvisa. Isso melhorou muito, isso é muito mais rápido, esse processo é muito mais transparente, mas as empresas ou cansaram, ou esses investimentos ficaram muito caros, ou acabou que o Brasil muitas vezes tem problema para vender a seriedade. Esse é um problema que a gente enfrenta. Mas é um mercado muito grande, considerável, né? Quando a empresa ela pensa em fazer um investimento fora, ela vai olhar o Brasil, ela vai olhar uma Argentina, um Chile, ela fala, não, eu vou para o Brasil por causa do volume, aqui tem muito consumidor, essa é a realidade, então as empresas tentam vir para cá. Ela vem expor, normalmente, para procurar um distribuidor aqui no Brasil, né? Ela não vem para fazer venda direta, porque ela nem tem capacidade para isso. No caso de uma prestação de serviço, uma empresa que já tem negócios aqui, eles pensam sim em abrir planta aqui, produzir no Brasil é caro, mas é mais barato na maioria das vezes do que você ter o risco cambial, o risco de agora mesmo quem trabalha com frete está numa situação bem difícil porque está caro para caramba. Então, esse é o tipo de empresa que vem expor aqui quem tem equipamento e produto mesmo para a área médica hospitalar e de diagnóstico, claro. Quem visita a feira são os compradores disso. Então, normalmente é o comprador hospitalar ou o profissional de saúde que está interessado em tecnologia, que tem a sua própria clínica, ou quem está estudando também, mas varia no comprador. Eu queria fazer uma pergunta para o Alexandre, porque eu estava bem interessada quando ele estava falando antes sobre a questão dos 5 pontos que eles pesquisam, né, dos funcionários. E aí o Alexandre estava falando sobre a questão dos tipos de doenças e da parte da prevenção. E ele falou um pouco sobre o que é avaliado e o tipo de doença. Eu queria saber se ele já tem dados, se as doenças, né, provenientes do trabalho mudaram nesse período de teletrabalho. Isso me interessa muito, eu acho que é um assunto bem interessante. Eu acho que o diagnóstico seria difícil, né? A pessoa está em casa, é difícil você acompanhar ela o tempo inteiro, como ela está sentada, o que ela está se alimentando, quanto tempo ela se movimenta, ela sai de uma reunião e outra, ela para, ela faz o exercício. Vocês já têm dados disso, Alexandre?
Olha, a gente teve, vamos lá, para o objetivo inicial da estratégia, que começou em 2020, a gente não conseguiu ainda atingir os resultados esperados, né? Por quê? Apesar de quase 2 anos, foram quase 2 anos de pandemia, né? Então, a gente teve uma dificuldade muito grande disso, mas fizemos muitas pesquisas aqui com os nossos colegas, buscando artigos, sempre se atualizando. O que a gente vê, e na minha realidade, as doenças psiquiátricas, né, os transtornos mentais, elas tornaram mais evidentes, né, do ponto de vista de categorias de doenças, elas subiram, né. No momento inicial, as doenças infecto-contagiosas, aí respiratórias, né, pela Covid, elas também deram um salto, né, mas esse perfil já vem mudando, né, mais recentemente. Por quê? Porque no início da pandemia, as pessoas ficaram com questões, não estavam preparadas para esse novo momento, né, de teletrabalho, né? Elas não estavam preparadas para você imagina o seguinte, a gente acha bonito porque a gente acha interessante que a gente fala assim, não, mas o home office aqui em casa está ótimo. Se você é solteiro, né, etc, talvez isso tenha até beneficiado, né? Porque antes era só você sozinho. Agora não, todo mundo estava em casa, então você não tem nem para onde ir. Então, talvez no contexto do lar, você está melhor que os outros, porque tem gente que tem uma família, por exemplo, de 5 pessoas, 3 filhos na escola, cada um com um computador, não existe 5 escritórios em casa. Alguns têm um quarto, então imagina a complexidade disso, né? Então, não só a questão, então vamos lá, da saúde mental, né, os conflitos familiares, né, a questão de álcool, né, vocês viram no começo da pandemia, nos primeiros 6 meses, o aumento de vendas, a gente fala de consumo a gente falou de vinho, feira de vinho, né, eu adoro vinho, mas aumentou as vendas em 30%, né, desse segmento. Tivemos aí, então, e aí o processo foi seguindo, né, a pandemia foi sendo conduzida e o perfil das doenças se alterando. Aí começaram as doenças osteomusculares, porque as pessoas estão mais sedentárias, a obesidade, os transtornos os distúrbios de sono, né? As dificuldades aí das pessoas com relação aos hábitos para dormir, né? E as empresas tiveram que se reinventar, né? Então, parte dessa estratégia, para nós, foi ótimo, porque assim, a queda de qualidade a gente tentou controlar quando as pessoas já tinham conseguido ter essa aderência na estratégia da atenção primária. Por isso que a gente chama agora até de atenção primária digital, né? Porque a gente tinha pensado ela de um jeito e a gente teve que transformar a estratégia conforme a necessidade, né? Esse que é a visão que a gente precisa ter, né? Mas o adoecimento, ele mudou muito, tá? Até a forma de analisar, a gente tinha um ergonomista que ia lá na empresa, ia ver como é que tá você no seu posto de trabalho, não. Agora o ergonomista tem que vir pela câmera para vir na sua casa e tentar ajudar da melhor forma possível e fazer esses ajustes, né? Então, o que eu vejo hoje é uma evolução nesse processo de acordo com essa transformação, né? Com o que aconteceu nos dias de hoje, né? E a necessidade de fazer o cuidado de Covid, né? Cuidado de coordenar esse cuidado de quarentena, de afastamentos, saber o momento certo para encaminhar para um hospital, os cuidados do Bernardo lá, né? E tudo mais. Então, tudo isso a gente teve que reinventar. E trabalhar justamente com essa análise constante. O Wilson falou de dados. Então, o que a gente tem de dados mais importantes nesse momento, que a gente pode confiar, né? Porque eu falar assim, baixou o sinistro, né? Aumentou o sinistro, hoje subiu, sei lá, 25% por conta do Covid, uma parte, né? A outra parte caiu por conta de doenças, então vai ficar difícil hoje a gente mensurar. Então, a qualidade desses dados não são boas. Mas o que eu tenho de dados importantes é que as pessoas perceberam valor na questão de eu ter a proximidade tanto do médico, da coordenação do cuidado, da parte de diagnóstico próxima, dele poder entrar para uma consulta já tendo essa questão dos números, né, de ter esse acesso rápido dessa informação via point of care. Eles viram o quanto que isso foi percebido como valor.
e também a estratégia evitando o encaminhamento para um especialista. Então, ao invés de encaminhar para o especialista, eu mesmo vou olhar de uma forma integral, vou pedir um exame antecipadamente antes dele ir para o especialista para verificar a necessidade ou não, e a gente até faz uma discussão entre médicos para discutir aquele caso. Isso é interessante, né? Porque a gente começa a trabalhar de uma forma que a gente é mais próximo do paciente e acaba sendo mais assertivo na nossa estratégia. Não sei se eu respondi a pergunta, Bruno. Eu não sei se o Bernardo depois quer fazer alguma provocação também para o Alexander, como a Malu já fez. Fica à vontade, tá, Bernardo? Pode me interromper aqui. Agora, Alexander, você acha que a formação do médico do trabalho hoje ela já está voltada para essa prática que você está nos trazendo? Eu imagino que você aprendeu isso no meio do caminho. Ou você aprendeu isso ainda na tua pós-graduação? Como é que foi? Pode abrir teu microfone. Olha, uma boa pergunta, viu, Wilson? A gente tem que aprender na marra, né? E assim, como eu vou vinculado entre aspas, né? Eu sou professor da pós-graduação de Medicina do Trabalho da USP, né? Sou orientador dos residentes de Medicina do Trabalho também da USP e da Santa Casa. Então, a gente acaba sempre tendo esse contato muito próximo com a academia, né? Essas duas formações e a maior parte das formações de Medicina do Trabalho já colocaram um módulo de gestão, né? Então, se discute muito isso, se discute a medicina baseada em evidências, a validade de alguns exames, né? E a gente traz esse pensamento da questão dos exames dentro dos alunos, né? No sentido de será que, e a gente faz toda essa discussão mudando o olhar. Antes a gente estava preocupado com aquele olhar mais litigioso, né, do processo admissional. E a gente coloca que esse hoje não é o meu elemento principal, ou seja, eu pedi um monte de exames na admissão com o objetivo de tentar pegar o melhor. Não, o papel do médico do trabalho não é seleção de pessoas, esse é o papel do RH, selecionar a melhor pessoa para a vaga. Nosso papel é avaliar se a pessoa tem uma condição de saúde boa. Então, estudos em que possam ter um número muito grande de falsos positivos ou falsos negativos não ajudam nessa estratégia diagnóstica de rastreamento. Então, o exame, como eu falei, para trabalhar a altura, eletroencefalograma e tudo mais, né? Então, alguns exames até de radiografia para coluna, que o pessoal gosta de pedir, não ajudavam muito. Mas, por outro lado, nós percebemos nessa evolução a importância do exame diagnóstico já no exame periódico, que era subvalorizado. Eu ia lá, vamos lá, tá tudo bem com você? Ah, tá trabalhando, tá tudo bem, então não tem nada, né? Vai embora, fecha a porta. E aí não, pelo contrário, eu tenho que abordar essa pessoa, utilizar protocolos de atenção primária para e romper muitos tabus, né? De que o médico do trabalho está lá só para dizer que ele está apto para o trabalho. Não, ele está lá para tentar dar avaliar de forma integral e, às vezes, detectar alguns adoecimentos que não têm uma relação direta com o trabalho. Por exemplo, era uma pessoa que está com uma hipertensão, trabalhando com eletricidade, com atividades de risco, né? E também promover saúde. E promoção de saúde, ela está ligada muito fortemente a essa tríade de uma anamnese muito bem feita, né? Um exame físico, pelo menos minimamente dirigido, né? E a necessidade de exames complementares que tenha uma validade científica para aquele fim que a gente está buscando, tá? Então, basicamente, essa estratégia que a gente vem adotando aí. Muito bom, Alexander. Bernardo, eu acho que a gente uma pergunta para a Malu. Opa, manda lá que você me ajuda, Boa. Vai lá, Bernardo. O seguinte, a Malu comentou que tem algumas feiras que já começaram a retornar desde o ano passado, né? Eu imagino que deve ser um cenário que é fértil para disseminar tecnologias que provavelmente vão ser muito relevantes aí, não só no combate ao Covid, mas como alternativas aí, o teletrabalho e outras tantas, né, formas de prover cuidado, não só com o aspecto do Alexander, para a equipe que está provendo a saúde, como para o paciente que está fora do ambiente hospitalar. Será que pelas feiras que já vieram tendo até esse momento, dá para ter uma estimativa se esse movimento, como é que ele ficou, se ele cresceu, se ele diminuiu, e como é que isso pode se repercutir aqui no Brasil? De tecnologia, você está falando, ou de questão de público e as pessoas participando? Acho que feiras presenciais, mas de tecnologia, talvez, né? Talvez seja o...
O nosso primeiro evento aconteceu ano passado em junho, em Xangai. Desde então a gente não parou de fazer evento na China. A nossa feira médica aconteceu ano passado em agosto, lógico, lá também, né? Lógico que a parte de expositores, então, das empresas participantes, foram números menores, porque os internacionais não poderiam viajar naquele momento, agora começa o movimento de viajar de novo, mas a parte surpresa para a gente foi a parte de público. Todas as feiras que nós fizemos desde junho do ano passado tiveram aumento de público. E a gente nunca teve um caso de infecção dentro da feira. Ou melhor, não quer dizer que a gente não teve nesse rastreamento pós-evento pessoas que positivaram, mas a gente nunca teve grandes problemas com isso. Eu estava até outro dia conversando sobre isso com o pessoal. Também existe uma coisa de cultura, né, Bernardo? Na Ásia, as pessoas são muito cuidadosas. Então, as pessoas já usam máscara, a questão da mão, não é que nem no Brasil que o cara vê o fornecedor, beija, abraça, leva para casa, conversa. Então, existe isso também. A parte de avanços tecnológicos não é muito diferente do que a gente tem visto aqui. O que eu acho que é diferente é a questão da oferta. Lá você tem muito mais quantidade de empresas ofertando o mesmo tipo de tecnologia. E quando chega no Brasil, chega caro e você não tem vários fornecedores, né? Eu lembro no começo, quando chegavam os testes, você encontrava com um, com dois, mesma coisa acontecia com a EPI, você não encontrava, tinha que importar. Então, lá na Ásia, você tem mais variedade, eu acho, do mesmo tipo de produto, mas com vários fornecedores. Isso lá é produzido mais rápido do que aqui. Mas a gente. Isso me dá um conforto, porque ano passado as pessoas falavam assim para mim: nunca mais feira presencial vai voltar. Eu falava, gente, então eu vou ter que procurar outra carreira. E aí a gente viu que não, que lá já estava voltando e que aqui também ia ter esse movimento. E é um movimento que tem acontecido, a gente tem bastante procura, existe um pouco de incerteza, lógico, das pessoas, das empresas, mas eu acredito em 2022 com eventos presenciais, com bastante tecnologia sendo ofertada. Infelizmente, no Brasil, a gente vai ter sim um problema do custo, não tem como negar isso. Legal, Malu. Bernardo, vou voltar para você agora. Eu vou dar uma guinada aqui e eu acho que vai ser interessante ouvir vocês sobre um tema que eu vou trazer agora, que é a aplicação de inteligência artificial, de analytics. Né? A gente sabe que essa é uma tendência que está entrando em várias áreas, mas eu mesmo não sei até onde isso chegou nas UTIs, para vocês intensivistas, porque vocês também lidam com muitos dados. Né? A gente que está dentro da medicina diagnóstica, a gente produz muita informação e a gente está sendo desafiado muito agora em organizar essas informações de modo que elas podem servir, de modo que elas possam ter valor para quem está junto conosco na assistência. Né? Mas na minha área eu tenho acompanhado bastante. Né? A radiologia, o diagnóstico por imagem está avançando bastante na identificação de imagem. Né? Os radiologistas estavam até muito preocupados com isso, mas eles têm um lugar assegurado, mesmo nesse mundo moderno. Mas, voltando para a tua área, Bernardo, vocês conseguem utilizar esses recursos para fazer raciocínios preditivos? O que está acontecendo na área de vocês sobre esse assunto? Olha, existem algumas tendências da inteligência artificial, embora eu acho que elas ainda não tenham muita aplicação clínica. Que eu me lembro, recentemente, tem alguns tipos de algoritmo que eles analisam sinais vitais dos pacientes ou em semi-intensiva ou em terapia intensiva, porque são ligados ao monitor, frequência cardíaca, temperatura, e eles conseguem sinalizar, por exemplo, esse paciente tem características que ele pode, de repente, desenvolver um quadro infeccioso ou desenvolver complicações e ter um risco maior, então ele merece ser reavaliado nesse momento, pensando, né, que ele tem sinais que, nessa população que está dentro desse hospital, isso que ele pode significar que ele vai estar pior nas próximas 24 ou 48 horas. Então, existe alguma coisa preliminar desse tipo de trabalho, mas o uso disso não é muito difundido aqui no Brasil, pelo menos até onde eu conheço, nos hospitais de ponta com os quais eu ainda tenho contato. Existe alguma coisa de tecnologia da informação, mas não é tão ligado a algoritmos, mas é mais pensando em resultado laboratorial, em celeridade de resultados de pânico, transmissão de resultados de microbiologia, esse tipo de coisa, mas aí talvez não atenda tanto o que você perguntou, mas existem algumas ferramentas para isso de comunicação mais ágil entre quem está na ponta do cuidado, né, na linha de frente, e quem está dentro do laboratório. Estou tentando pensar fora a imagem, outros tipos de interpretação que eu me recorde. Não tem nenhuma outra aplicação ainda, não.
Eu acho que é uma questão de tempo, né, Bernardo? Porque essa área está evoluindo tanto e rapidamente, que eu acho que novas soluções e com essas startups, essa garotada entrando cada vez mais na área de saúde, na área médica, eu acho que novas soluções virão. Agora, Malu, e na tua área, a questão de inteligência artificial, vocês trabalham os dados e você tem assistido alguma coisa que a gente não sabe? A gente é mero frequentador das feiras, a gente vai se inscrevendo lá na Medical Fair, fornece dados. O que vocês estão fazendo com essas nossas informações, Malu? O setor de feiras eu acho que não usa tanto assim esses dados. Eu acho que até a gente poderia usar mais, mas a gente acaba acho que não usando tanto ainda. Tem algumas coisas muito legais na parte de inteligência artificial para eventos. Existe um evento grande em Nova York todo ano em janeiro. Eu tive a oportunidade de visitar em 2019 e a gente estava trazendo uma tecnologia no Brasil que fazia o acompanhamento, né, dos visitantes da feira junto com a movimentação que ele tinha dentro do pavilhão. Então, a gente conseguia saber o perfil daquela pessoa, onde ela estava indo, o porquê que ela estava indo. Então, você começa a mapear a planta da feira. Mas quando você falou um pouquinho, Wilson, da questão da tecnologia, né, na parte médica, na parte da UTI, Bernardo, a gente tem dois clientes que têm soluções, exatamente o que o Wilson falou, essas startups, elas vêm mesmo com ideias, né, disruptivas, e que tem ideias legais, eu vou contar aqui, não vou falar nome de empresa nem nada, mas a gente tem uma empresa que eles criaram um aplicativo que faz o gerenciamento para quem vai ser operado. Então, eles pegam todos os dados daquele paciente, eles jogam e o sistema gera a lista de prioridade para tirar um pouco, isso é muito usado agora no SUS, está sendo implementado, para tirar um pouco a responsabilidade dos problemas que, né, isso acontece mais no SUS do que no hospital privado. O primeiro é aquela coisa, o médico do SUS aqui do perto de casa é meu amigo, eu vou passar na frente de todo mundo. Então, aquele cara que tem um contato, ele entra na cirurgia antes do que uma outra pessoa que está esperando. E depois tirar a responsabilidade do médico de ter que decidir. Quando a gente está falando de SUS, o cara de vez em quando tem que escolher entre duas, três pessoas, a outra não vai ter oportunidade, pode vir a óbito, e isso fica na responsabilidade do médico, e é pesada essa decisão. Então, o software, ele faz toda essa conta da fila de prioridade de internação para a cirurgia, de acordo com a disponibilidade do centro cirúrgico daquela instituição hospitalar, o que é muito legal, porque você começa a ver quais tipos de cirurgia você também pode transferir para outros lugares, uma vez que ele estiver integrado. E a gente tem um outro também que ele faz esse cruzamento dos exames e do que está acontecendo na UTI, então ele consegue também fazer as probabilidades, que nem você falou, olha, essa pessoa que está com essa situação agora, ela tem essa e essa probabilidade de desenvolver outros tipos de problemas. Isso são técnicas muito legais. Agora, eu acho, Wilson, que faz muita diferença se as pessoas que ali trabalham acabam adotando isso ou não, né? Porque você pode ter a tecnologia melhor do mundo, mas se você não tem a pessoa que está operando aquilo integrada, não adianta ter a tecnologia. Então, isso faz muita diferença. Tem que ser aceito pelo público que está ali presente. E o público que eu falo é o profissional. Eu acho que essa tecnologia seria muito bem-vinda para ajudar, inclusive, a definir para as fontes pagadoras ou até para o gerenciamento de leitos no hospital, quem é o paciente que precisa de um nível de cuidado maior também, não só né, fila do centro cirúrgico, mas a fila da UTI, que também existe, principalmente no serviço público, né? Essa ideia deles, eles criaram durante a pandemia exatamente por isso, quando as pessoas estavam esperando, né, local na UTI para ser entubado, mas aí eles fizeram numa parte ampla como cirurgia, até porque eles, né, não era o intuito criar para a pandemia, mas eles falaram, não, peraí, existe, e é bem legal a ferramenta, é simples, é barato, não é caro, porque é por usuário, é meio sistema Netflix da vida, que você tem uma assinatura, é bem interessante, agora estão implementando. Eu acho que a pandemia, nesse ponto, ela é benéfica para acabar empurrando as tecnologias para ir mais rápido sendo usadas, né? Legal. Alexander, na tua área de medicina ocupacional, essas questões de aplicação de inteligência artificial, isso chegou ou não se fala nisso? Tem bastante, viu? Na parte de inteligência para predição de planos de saúde, de custos, né? Então, estudando esse cenário, tem algumas empresas, algumas startups, algumas que já são até empresas já consolidadas no mercado, já vêm trabalhando nisso, tá? Mas ainda, para ser bem sincero, é uma área super nova, né? Super
incipiente ainda, mas tem uma oportunidade gigantesca, né? Se a gente considerar que o maior pagador dos planos de saúde são as empresas, né? Então, por isso até que surgiu essa necessidade de ter a medicina do trabalho de forma estratégica. E é legal, porque eu vejo muitas empresas de diagnósticos entrando nesse mercado, porque é um mercado que ainda precisa se consolidar, tanto numa estratégia integrada, né? Porque hoje não dá para trabalhar na empresa a saúde ocupacional dissociada da assistencial e elas precisam se conversar, né? Então, esse é um ponto importante. Eu queria fazer uma pergunta ali na verdade, eu queria fazer duas, uma para o Malu e uma para o Bernardo, se eu puder fazer. Vamos lá, Alexandre. Tá, vou lá. Não, a primeira eu percebi do ponto de vista educacional, né? A gente tem cursos aí, fazendo os cursos à distância, a maior parte deles vai voltar para o presencial, né? A gente viu que o presencial tem um potencial de networking que não tem como acontecer no virtual. Algumas coisas você volta, você cria um grupo de WhatsApp, você cria algumas ferramentas que acaba gerando uma socialização e tudo mais, né? E aí, no mercado de eventos, o que você está vendo de futuro? Tudo volta para o presencial? Qual é o perfil de eventos que vão se manter? O que você identificou do ponto de vista estratégico? Esses eventos que devem permanecer no virtual, porque agregou valor, por exemplo, tem uma pessoa em vários lugares, eles não vão se deslocar, e qual o tipo de evento que não tem jeito, que vai voltar para o presencial, até porque essa rede network é tão fundamental, tá? Não sei se eu jogo essa pergunta, depois a outra eu deixo para depois, que eu tinha com o Bernardo. A gente tem observado essa questão de voltar tudo para o presencial. Eu acredito que o único conteúdo que vai sobreviver online, na verdade, são dois tipos de conteúdo. Aquele mesmo do EAD, do ensino à distância, que já estava acontecendo antes. Então, a pessoa que quer fazer um curso longo, imagina, você vai fazer uma pós-graduação de 1 ano e meio, que é uma vez por semana a aula, no Rio de Janeiro. Você não precisar pagar passagem, hospedagem, fechar sua agenda para se locomover, é importante. Mas você vai perder a parte da troca do presencial. E aí, isso eu acho que você tem que avaliar. Eu acho que existem situações na vida, né, que você vai preferir o online e vai ter momentos que você vai preferir o presencial. Agora, todo o resto eu acho que volta para o presencial. Existe uma coisa que eu gosto muito, as pessoas falam muito de híbrido. O palestrante não precisa vir presencialmente. Se o palestrante não pegar um avião e não vir para um congresso, por que eu vou lá assistir esse palestrante? Então, não, ele vai ter que vir sim, eu defendo muito isso. Mas eu acredito não no híbrido, no long tail. Então, você faz aquele evento uma vez no ano, uma vez a cada 6 meses, mas você consegue usar as ferramentas digitais para manter aquele grupo, né, aquele ecossistema que você criou e ir crescendo. É o que a gente fala que é a parte digital de long tail. Então, eu tenho uma feira uma vez por ano, mas durante o ano, todos os meses, eu vou fazendo lives, eu vou falando de assuntos importantes, eu vou escutando o que os outros têm falando para aprender, e aí você faz a cauda longa de forma digital daquele evento presencial. Eu acredito nesse formato. Alexander, agora sua pergunta para o Bernardo. Eu tive uma experiência que eu achei muito positiva, porque a gente acompanhou o pessoal com Covid durante essa pandemia, eu tive uma experiência ruim e uma experiência boa com relação a acesso à informação na UTI. Eu não era o médico, não dava para eu ir lá, porque era isolamento, e às vezes a gente tinha uma dificuldade, não só nossa, de familiares, para acesso dessas informações, né? E aí eu vi uma experiência muito bacana de um hospital lá de Porto Alegre, em que ele criou um corpo de médicos que acessava o prontuário e fazia esse contato, tanto com a família, e tinha abertura de falar com o médico da empresa para essas informações. Esse é um perfil de organização de trabalho que me pareceu que deu muito certo, porque deu uma humanizada nesse contato da UTI, porque às vezes o médico da UTI está com foco no paciente, ou está estressado, ou está por uma condição clínica que ele precisa resolver de forma imediata, e a questão do atendimento à família. Não sei se você viu isso na sua vivência, e se existe uma ideia de expandir isso, porque eu achei que foi muito bom esse tipo de ação. E aí, qual é o problema? Não sei se tem alguma dificuldade nessa estratégia. Acho que é um excelente ponto, é um ponto que muitos hospitais sentiram muita dificuldade, dependendo do dimensionamento da equipe da UTI, né? Eu
confesso que eu acho mais produtivo o colega que tem contato com o paciente passar esse tipo de informação do que uma equipe de fora, porque às vezes tem detalhes da evolução que são mais difíceis de explicar, especialmente se esse colega de fora não tem especialidade na terapia intensiva. Ele pode não ter a vivência, a experiência com determinados procedimentos, como traqueostomia, que são muito comuns, né? Então, nos hospitais onde eu trabalhava, o que existia era o próprio pessoal da UTI, mas não o colega que estava de plantão, né? Então, o pessoal de diarista ou rotina, que a gente chama no Rio, mas o pessoal da UTI que passa a visita, que dá a direção do cuidado, eles entravam em contato por telefone com essas famílias. Quando o paciente internava à noite, aí dependia um pouco do plantão e aí do colega de experiência de transmitir a informação, nem sempre essa informação vinha com a clareza ou ou completo da forma que era necessário, né? Mas quando existia a figura do médico da empresa, do médico do trabalho, a gente tinha um prazer também de conversar com ele a respeito, seja por manifestação ativa ou a gente entrando em contato. O que complica um pouco é a segurança da informação. E muitas vezes a gente não teve um contato presencial, o colega liga se identificando e pode dar um número de CRM que você vai conferir é verdadeiro e você fica vulnerável a golpes e esquemas que a gente sabe que existiram, né, pelo Brasil afora. Então, equipes dedicadas para transmitir informação, com intensivistas, vai ser muito difícil, porque o pessoal já ficou sobrecarregado, existiram questões até de saúde mental, que era uma pergunta que eu pretendo fazer para você mais para frente, mas existiram questões dentro da equipe da terapia intensiva que impediram a gente fazer, vamos dizer, uma equipe dedicada para isso de intensivistas, e na minha impressão pessoal, se eu fosse o gestor da UTI, eu preferiria que alguém da terapia intensiva pudesse ter esse tempo dedicado para passar informação, porque tem muitas coisas, né? Um paciente muito grave vai ter ventilação mecânica, vai precisar de procedimentos que talvez a gente tenha, por ter uma vivência maior, consiga explicar de uma forma mais clara. Deixa eu responder a sua dúvida. Sim, perfeito. Era essa visão mesmo, de quem está lá dentro, como é que enxergava tudo isso. Pessoal, tem uma pergunta aqui que vem da nossa plateia, o Diogo Álvares. Eu vou dar uma adaptada aqui na pergunta que você fez, Diogo. Vou tomar essa liberdade. Você quer saber se, para laboratórios clínicos que trabalham em nível ambulatorial, se vale a pena investir em novas tecnologias caras. Como é que quem pede os exames, como o doutor Alexander, que está aqui conosco, que utiliza exames, e mesmo o doutor Bernardo, que também eles atuam em ambientes diferentes, como é que eles enxergam isso? Na verdade, a gente está falando dos recursos que são oferecidos pelos laboratórios, porque a gente sabe que tem muita tecnologia chegando, nem todo laboratório tem acesso, e o que o Diogo quer saber é até onde vale a pena investir, até onde vocês valorizam isso. Vamos começar pelo Alexandre? Pode ser. Depois a gente passa para você, Bernardo. Claro. Eu acho que a gente tem que pensar no ambiente corporativo, tanto laboratórios quanto empresas que atuam hospitalares, etc., precisam ter uma linha de serviço voltada a corporate, né? A workplace, que algumas chamam, né? Para fazer esse dimensionamento, né? O nicho é um nicho de mercado super importante. Depende do perfil populacional. Se você tiver uma empresa, um escritório com um número muito pequeno de funcionários, não faz sentido, né? E também até a própria descrição de clientela. Então, por exemplo, às vezes não vale a pena colocar, por exemplo, pega um segmento de diagnóstico em que você tem uma rede muito bem estruturada. Para que eu vou fazer o funcionário, colocar o laboratório dentro da empresa, se eu posso ter a minha estrutura montada, que já está distribuída em rede? Então, tem que avaliar cada cenário. Algumas empresas têm 10 mil funcionários concentrados num prédio. Faz muito sentido. Faz muito sentido eu levar até lá o diagnóstico. Tá? Então, precisa fazer um estudo, primeiro, de mercado, de quem quer atuar nessa área. Por outro lado, entender as necessidades, ouvir as dores dos clientes potenciais, tá? Para que a gente possa levar. Eu vou dizer para vocês que existem muitas empresas que perguntam quem que trabalha com diagnóstico nesse nicho, nessa questão específica. E às vezes eu não sei responder. Tá? Vou dizer assim, essa é a pergunta que eu não sei. Justamente porque existem algumas necessidades que às vezes a gente tem poucos prestadores. É por isso que eu falei.
da Collecting Company, mas ele tem que estar vinculado a alguma estratégia. Como a gente tem muitas empresas que estão estruturando as estratégias agora, eu acho que ele é um mercado que ainda não apareceu 100%. Então, é importante para os grandes prestadores, né, inclusive ter esse nicho. E estou vendo ele se articular nesse sentido, né, nesse sentido de construir uma linha de estratégia focada no workplace. Obrigado, Alexander. Vamos ouvir um pouquinho agora do Dr. Bernardo sobre essa questão do investimento em tecnologias, em exames. Como é que vocês enxergam isso? Eu diria para você que, via de regra, esse investimento ele compensa, tá? Isso pode não ser verdade para a realidade de todos os laboratórios. Então, como é que você faria ou você poderia fazer para ter essa visão, se na sua realidade esse ganho que você vai ter com o investimento em tecnologia vai te trazer retorno, né? Você tem que fazer não só a conta do aparelho e do reagente que você está adquirindo, né? E quantos exames ele processam, a sua demanda, mas também é importante entender que pessoa vai operar esse aparelho, né? Se você às vezes consegue ter uma redução na quantidade de pessoal trabalhando no seu laboratório, incorporando tecnologia mais eficiente, né? Você vai ter um ganho, sem dúvida, para o clínico que faz o pedido do exame, incorporando tecnologia que tenha uma eficácia maior ou que tenha uma acurácia maior, né? Que a reprodutibilidade seja maior, porque você vai respaldar com qualidade, né, do equipamento que você adquiriu, o diagnóstico e o tratamento que o paciente na ponta vai receber. Tá? Fora isso, você vai trazer uma série de benefícios para o sistema de saúde, muitas vezes, com redução de uso de medicamentos desnecessários, de exames de imagem desnecessários, com a exclusão, com confirmação de alguns tipos de diagnósticos, sejam eles infecciosos ou não. Mas muitas vezes, e aí assim, para cada doença, para cada parâmetro desse equipamento que você está adquirindo, você pode ter respostas ligeiramente diferentes, mas é importante considerar, dependendo de onde o seu laboratório está inserido, né, se ele é médico, mas ele presta serviço hospitalar, ou se ele vai ter uma característica só ambulatorial, às vezes ambulatorial, entre aspas, que um pronto-socorro, ou literalmente ambulatorial, né, no paciente que veio do médico, vai voltar para aquele médico resultado, características que os testes apresentam, né, e o impacto que ele vai ter em pessoal, economia de espaço, né, no laboratório, às vezes economia de próprios reagentes, né, com resultados que vão ser mais fidedignos, que não precisam ser repetidos, ou passar por uma outra tecnologia para confirmação. Então tem vários aspectos diferentes que essa análise é muito importante, mas geralmente o que nós temos visto é que tecnologias mais eficientes, né, mais acuradas, mais rápidas, que dão parâmetros mais modernos, mais novos, elas vão acrescentar. E aí, outra questão que é importante é você tem que educar o colega que vai pedir o exame para que ele conheça o que é o exame, para que serve, para que paciente ele se aplica, porque não basta ter um exame de qualidade, que seja rápido, que seja eficaz, se o colega que usa não sabe que ele existe ou não sabe como pedir e interpretar. Então tem uma questão também de investimento, de resultado de educação médica, que também é muito importante. Wilson, eu queria fazer um comentário sobre isso. Eu acho que faz muito sentido você, como gestor, na hora de tomar essa decisão de comprar ou não esse equipamento, ou de mudar o equipamento, saber se o seu público vai estar disposto a pagar, né, por essa mudança, e se o seu público está lá. Eu estava lendo os comentários aqui, tem um comentário bem interessante falando, por exemplo, que dependendo, né, que a pessoa tem um laboratório, mas que hoje ela tem visto que a terceirização está mais vantajosa. Então tem isso também, você vai comprar uma máquina maravilhosa e seu público não consome aquele tipo de exame, então não adianta comprar a máquina. Eu acho que essa é a primeira avaliação, né? O meu público compra esse tipo de exame, se eu mudar, quanto vai custar? Eles estão dispostos a pagar isso? Porque senão também não adianta nem treinar a equipe, mudar planta, mudar reagente, porque não vai fazer diferença no final. O custo de financiamento também, sem dúvida, é chave para a viabilidade do sistema, inclusive, né? E entra nessa conta toda. Muito bacana. Eu estou vendo que a gente tem aqui um trio que já pode abrir laboratório ou clínicas de imagem, viu? O pessoal está entendido aí. Eu espero, Diogo, que você tenha ficado satisfeito aqui com as respostas. Eu estou vendo que a Malu é nova geração mesmo. A Malu está ligada aqui, está ligada lá no YouTube também, deve estar com 4 telas ali hoje, aqui no momento, né? Eu estou preocupado que eu não consigo gerenciar uma, a Malu está lá com várias. Mas é brincadeira, Malu. Eu tenho uma outra pergunta aqui, que você deve ter visto aí no YouTube, Malu, da Vanise Mendes, e que também me permite, com uma pequena adaptação, a gente abordar um assunto que eu acho que é bem moderno, que é a questão da digitalização. Porque a Vanise ela perguntou
se vocês conhecem softwares ou aplicativos que integrem o pedido de exames, né, feitos em consultórios ou em outro ambiente, e que esse pedido chega diretamente aos laboratórios. Então, essa pergunta da Vanise, ela me transportou, de alguma maneira, para a questão da digitalização, que é uma tendência que a gente tem observado aqui em vários setores da economia. Eu queria, Malu, então, que você dissesse um pouquinho para a gente do que está acontecendo na Medical Fair, no teu ambiente de trabalho em relação à digitalização. Será que a gente vai andar com um crachá por muito tempo pendurado no pescoço? Essa questão dessa pergunta, no Brasil eu ainda não conheço nenhum software que integre tudo. Eu conheço, né, cada clínica, cada hospital acaba trabalhando com um formato, e aí acaba fazendo os APIs com os outros softwares dos laboratórios, por exemplo, e aí dão várias confusões, como a gente viu há um mês atrás, quando você tem um laboratório que tem um problema de ser hackeado, e aí você acaba prejudicando, né, vários hospitais e clínicas, porque não conseguem mais acesso àquela informação, não é só um software. Existe um case muito legal, se tiver oportunidade de pesquisar, que eu acredito que é o case de Portugal, né? Portugal fez essa digitalização há 20 anos atrás, então no começo dos anos 90 eles começaram esse processo, os hospitais, os médicos, é muito normal na Europa você ter o médico da família, então aquele médico do seu bairro mesmo, pelo CEP, que cuida da família toda, a partir do momento que você vai numa visita com ele, ele faz um pedido de um exame, esse pedido ele já vai para o seu sistema, como se fosse para o seu CPF de saúde, você pode ir em qualquer dos hospitais que você pode frequentar, se for público ou privado, o pedido vai estar lá, e é sensacional, porque a receita do remédio, da medicação que ele te passou já está na farmácia, quando você chega lá é só dar o seu CPF português, que eles já te dão remédio também, então tudo é integrado. Agora, é muito mais fácil você fazer isso num país que tem 20 milhões de habitantes. Quando você vem para uma realidade Brasil com 220 milhões de habitantes, com 27 estados, um que não conversa com o outro, é muito difícil. Não estou dizendo que não possa, existem softwares que fazem isso, na Europa já é muito comum, mas no Brasil eu não conheço. Essa digitalização acho que ela vai acontecer em algum momento, Wilson, mas eu acho que no Brasil demora um pouco ainda. E no teu setor, Malu, o que está acontecendo em relação à utilização desses recursos? Vocês otimizaram inscrições, a programação, o acesso à programação? O que tem de bacana que a gente vai poder ver futuramente em outras versões aí que estão chegando da Medical Fair ou até das outras feiras de vocês? A gente tem bastante tecnologia, mas a gente testou já algumas e no Brasil é um pouco difícil ainda, acho que culturalmente falando, de ser aceita. É muito engraçado porque na Ásia a gente tem ferramenta de matchmaking online, então o cara está na feira, ele marca a agenda dele, ele cumpre a agenda. No Brasil a gente tentou implementar isso, o cara marca 10 reuniões, ele aparece em uma e atrasado. Então isso é a parte cultural que a gente vai... Mas eu acho que essa mudança, nossa cultura, a Malu deu uma travada aqui para mim. Estou aqui, estão me vendo? Opa, então vai, Malu. Eu acho que essa cultura ela vai mudar um pouco, mas tudo é muito digital. Agora, eu não acho que a gente vai perder o crachá da feira. Eu gosto muito do crachá, porque é aquela coisa, né? Você vê a pessoa que você vê uma vez no ano, você não vai lembrar o nome dela, você dá aquela olhadinha e fala, oi, Wilson, porque você viu no crachá. Então, ele é necessário para você não passar vergonha. Legal. Queria fazer um comentário a respeito da digitalização, que eu acho que é uma barreira que é importante e contemporânea, que é outra dificuldade para a gente ter aqui no Brasil, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque esse dado, quando você pensando, né, um médico transmitindo isso para o laboratório, que vai transmitir isso de repente para um hospital ou de volta para o médico, essas informações sensíveis vão mudar muito de mãos e vai existir um receio grande em relação à segurança dessa informação, né? Que pode ser uma barreira substancial aí para a gente viver essa realidade aqui. Eu fico pensando, desculpa, eu só te cortei aqui, mas não, vai lá, por favor. Legal. De eventos aí, Malu, essa questão de reconhecimento facial, então todas as ferramentas, e como o Bernardo falou, a LGPD vai vir em todos os sentidos, e a coleta dessas informações, que são fundamentais, imagina, para evento, para entrada de eventos,
são de facilidade de acesso, sala de controle e tudo mais, mas, por outro lado, tem essa questão aí de controle de dados, né? Fico imaginando. E também tem, né, aquelas pessoas que recepcionam na sala, dão orientação, essa orientação que não deixa de ser importante também, né? Sobre uma sala ter iniciado, então muda alguma coisa, avança alguma coisa, mas um pouco dessa que a gente percebe como congressista da gentileza, dessa relação com o time de eventos, ela precisa se manter, ela é fundamental no evento presencial, né? Sem dúvida. A Aí, na experiência, tua né? área, Alexander, você quer comentar alguma coisa? Porque vocês lidam com... Você é médico do trabalho, né? Eu, pelo meu convívio, eu sei que vocês cuidam de populações de quantidades variáveis de trabalhadores. Você pode ter uma empresa com 10 colaboradores, outra com 100, outra com 1.000, outra com 10.000. Você mesmo citou agora. Como é que vocês lidam com isso já há alguns anos? Porque é impossível gerenciar isso sem sistemas apropriados, ou não? Sem sistema é impossível, viu, Wilson? Então, inclusive agora, a digitalização ela passa a ser obrigatória, o uso de assinaturas digitais, talvez antes até da obrigatoriedade. O hospital ele trabalhou com isso de uma forma por necessidade. A gente agora passa sendo uma questão regulatória, até porque os dados hoje vão para o governo, né? Pelo e-social, né? Começamos agora aí com a transmissão dos dados de saúde e segurança. Os ASOS, os atestados vão para o governo. Então, toda vez que o médico emite um atestado lá, vai seu nome, vai seu CRM para o governo por uma obrigatoriedade, né? No mesmo sistema de transmissão do e-social. Então, a gente precisa dessa digitalização. Então, a gente já trabalha com sistemas, né? O que a gente tem hoje é uma dificuldade, que eu acho que é a dificuldade de grande parte dos laboratórios também, e com as instituições hospitalares, que como que esses dados que estão desagregados, né? Eu tenho um dado aqui de um fornecedor, de um prestador, de um equipamento, e aí você quer ter acesso à informação de um laboratório, o hospital não tem essa conectividade dos dados. Então, o que a gente tem hoje às vezes, tem empresas que nem estão no BI, né? Tem umas que já estão na inteligência artificial e outras, eu tô no universo dos múltiplos BIs. Eu tenho BI para cada coisa, mas às vezes a gente tem que coletar as informações para gerar, para conseguir uma informação específica. Então, a gente já está digitalizando praticamente todos esses processos. Ainda com muita dificuldade, né? A gente tem uns prestadores ainda que não avançaram, então, porque já dá para trabalhar com essas coletas de assinatura biométrica, né? Sem a necessidade de impressão de documentos, tá? Mas ainda estamos, eu acho que mais uns 5 anos para estar tudo bem redondo ainda no Brasil. Mas está avançando bastante, viu, Wilson? Muito bom. A Malu chegou a comentar sobre palestrantes estrangeiros, né? Eu quero lembrar que a gente vai ter a nossa próxima edição do nosso Fórum Internacional, que é promovido pela Abramed, de lideranças em saúde. A gente chama de FILIS. A gente vai ter agora uma nova versão em 13 e 14 de outubro agora desse ano. Nós teremos 2 palestrantes estrangeiros, mas, Malu, muitos desses palestrantes, que são pessoas capacitadas, que a gente quer muito ouvir, eles ainda não querem viajar, né? Então, a gente tem que usar o recurso à distância mesmo, infelizmente. A gente vai ter conosco esse ano um palestrante americano, norte-americano, chamado Paul Epner. Ele fala muito do valor da medicina diagnóstica, e isso é um tema que nos interessa muito. Além dele, a gente vai ter o Andrew Morris, que é um palestrante do Reino Unido, que vai falar da experiência que eles têm lá, e eles estão muito adiantados, na integração dos dados e utilização dessa integração dentro do sistema de saúde, que lá a gente sabe que é o sistema de saúde pública, né, que é um dos mais famosos do mundo, né, que foi homenageado na abertura das Olimpíadas quando foi lá, é o NIH, e onde o SUS se espelhou muito. Então, quem sabe, um dia aqui no Brasil a gente chega no nível que o Reino Unido chegou, com o sistema público de saúde. Mas, gente, eu estou vendo que o tempo passou rápido, a gente praticamente tem que encerrar
daqui a alguns minutos, eu me deliciei aqui, pela primeira vez, a gente na Abramed recebeu algumas pessoas que trabalham fora do nosso setor. Eu não tenho dúvida que vocês contribuíram demais, trazendo uma visão externa. Então, quero agradecer muito em nome da Abramed por vocês terem aceitado o nosso convite. A gente fica aberto esperando uma nova oportunidade, mas eu não queria terminar sem dar também a oportunidade de vocês se despedirem, né? Então, eu vou começar mais uma vez pela nossa presença feminina, Malu, e da Medical Fair. E, Malu, você tem aí alguns minutos para dar a tua mensagem final antes de passar para os outros painelistas aqui. Malu, por favor. Queria agradecer, né, pelo convite. Eu brinco que eu tenho a oportunidade, por estar organizando a feira, de transitar no meio da saúde em diversos temas, em diversas associações, e que, óbvio, que é pelo meu trabalho, mas que me enriquece como pessoa. Quando eu vi o convite, né, e aí falar diagnóstico, se é custo ou se é investimento, eu, como empresária de uma pequena empresa, eu sempre pensei que era mais custo do que investimento, para ser sincera. Mas depois de ver o Alexander falar que hoje eu tenho que repensar um pouco, é bom, eu gosto dessa provocação, porque realmente é um investimento. A gente já tem, né, passado por mudanças, eu acredito, culturais, gerais nas empresas, mas cada dia que passa é mais investimento. É difícil engajar o funcionário, nem sempre é fácil, mas escutar hoje a experiência dele, e aí vem o lado do Bernardo, né, contando de uma empresa que já em 70 e poucos já fazia ações em prol da população, isso me enriquece como administradora. Então, eu queria agradecer vocês dois pela participação, pelo discurso, e o Wilson, e aí, respondendo a pergunta, eu acho que sim, é investimento diagnóstico, não só diagnóstico, quanto a vacina no escritório também. Isso já é uma ação que a gente já toma aqui no escritório e que a gente vai continuar fazendo. E me deixar à disposição, meus contatos, eu vou colocar aqui também no chat do YouTube, eu sempre deixo, e falar que tem Medical Fair o ano que vem no Center Norte, de 3 a 6 de maio, aqui na cidade de São Paulo. Eu espero ver todo mundo de forma presencial. Obrigada, Wilson. Vamos guardar essas datas para nos encontrarmos lá, né? Quem sabe a gente repete uma mesa dessas presencialmente na próxima versão presencial da Medical Fair. Muito obrigado, Malu. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Alexander, para ele fazer aqui a saudação final. Por favor, Alexander. Tem que abrir seu microfone, Alexander. Desculpa, a gente tem essa mania de deixar... Isso não acontece no presencial, né, Malu? Não tem esse problema, né? Não tem cachorro passando atrás, né? Normalmente não, né? A gente espera que não. E aí, eu gostei muito de ter participado aqui junto com a Malu, com o Bernardo, um clima descontraído que você conseguiu trazer aqui, Wilson, pela Abramed. Eu confesso que pensar do ponto de vista de diagnóstico foi um exercício para mim, né? Porque a gente foca, e quando você fez a pergunta e a Malu falou sobre questão de custo e investimento, a gente tem que transformar aquilo que está em custo, né? Fazer os ajustes necessários, e é o que a medicina do trabalho ajuda as empresas a fazer, para que a gente transforme esse investimento, inclusive para perceber o valor da área diagnóstica, o quanto que ela é relevante para as empresas, para o mercado, né? E muito legal aqui, então, compartilhar e ver o trabalho que a Malu vem fazendo do ponto de vista de trazer que esses eventos presenciais de feiras sejam extremamente seguros nesse momento, tá? É muito bom ver isso e o quanto que a gente está esperando isso, né? Até as empresas de laboratórios também, e a parte médica, e o brilhante trabalho que o Bernardo trouxe, e quando eu fiz as perguntas para ele, que ele fez me ajudar a raciocinar e pensar de uma forma diferente, a gente sempre pensando em valor no paciente, né? Gente, muito obrigado pela participação aí, pelo convite, e estou conectado aí, precisando, estamos aqui. Muito obrigado, doutor Alexander. Vamos ouvir agora, para a saudação final, o doutor Bernardo Barros. Eu acho que essa integração foi bacana, não foi tão planejada, mas acabou dando certo. Por favor, Bernardo. Obrigado, doutor Wilson. Obrigado, Malu e Alexandre, pelas gentis palavras de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Com certeza, acho que me deu um ânimo renovado, né? Vendo que a vida vai voltar ao normal, que daqui a pouco nós vamos poder nos encontrar pessoalmente de novo nos eventos. E vendo que a medicina do trabalho evoluiu
demais também com essas agruras que nós passamos na pandemia, né? Saber que as lições que nós aprendemos vão se traduzir em melhor cuidado para quem trabalha conosco, né? Para nós mesmos, somos funcionários de empresa, então dá um alívio, né? Foi um prazer estar aqui com vocês, espero que tenha contribuído aí de forma positiva e agradecendo de novo a Abramed e o Dr. Wilson pelo convite. Nós é que agradecemos a todos vocês. Eu queria reforçar aqui o nosso papel do nosso setor nessa pandemia. Foi importante, nós nos sentimos, de fato, mais valorizados, né? A medicina diagnóstica ela funcionou tanto na realização de exames, como ainda vem funcionando, né? Porque vocês sabem muito bem que o RT-PCR foi definido pela OMS como o teste padrão ouro para o diagnóstico. Novos recursos surgiram ao longo do tempo. A gente tem hoje no mercado várias categorias de testes diferentes, cada um com a sua aplicação. Então, isso nos colocou muito em evidência. Por outro lado, na área de diagnóstico de imagem, eu não preciso falar para vocês da importância das tomografias para identificar o nível de comprometimento pulmonar, e o Bernardo, que está em UTI, deve ter lidado muito com o diagnóstico por imagem, de modo que nós sentimos que o momento foi muito oportuno para nós que ficávamos muito nos bastidores, sermos lembrados do papel importante que nós representamos agora durante a pandemia. Isso deve se perpetuar, e, Malu, a questão do investimento em medicina diagnóstica é muito importante. A gente está vivendo, eu lembro a vocês, um momento de novos recursos. A gente tem a medicina personalizada, ela pode gerar muita economia para o sistema de saúde como um todo, indicando a terapia certa para o paciente certo, e muitos outros recursos biomarcadores que estão surgindo a cada momento, de modo que a gente espera seguir contribuindo aí com todos os sistemas de saúde existentes aqui no país. Bom, eu vou me despedir, convidando vocês para a próxima rodada do Diálogos Abramed. Nós divulgaremos muito em breve. E eu agradeço mais uma vez a participação dos painelistas aqui presentes e do público que nos acompanhou aqui durante essa transmissão. Uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade.